Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o teorema do impulso, quantidade e movimento. Então, o teorema do impulso afirma que o impulso da força resultante num dado intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento nesse mesmo intervalo de tempo. Então, para a gente entender, vamos considerar um corpo, tá? E sobre ele vai atuar uma força durante um certo intervalo de tempo. Então, vamos tentar entender e demonstrar o teorema do impulso. Então, para isso, eu vou colocar aqui o meu sistema de referência, que ele está apontando para cá, assim, né? O sistema de referência está apontando para cá. Aqui está o meu sistema de referência X, beleza? E nesse sistema de referência, deixa eu apagar aqui para ajeitar, deixar ele melhor. Então, aqui mais reto, coordenação motora agora sim. Então aqui você tem um corpo, né? Ele está nesse ponto aqui no instante T1 e quando chegar nesse instante T1, né, ele vai ter uma certa velocidade aqui, ó, eu vou chamar ela de V1, tá certo? E aí vai passar a atuar uma força sobre esse corpo nesse instante T1 e sua velocidade vai mudar para um valor V2, que ele pode ser um valor maior ou um valor menor, tá certo? Bom, esse daqui para o instante T2. Daqui para cá, como eu falei para vocês, né? Atua aqui uma força resultante, né? Pode ser nesse sentido, força resultante. Olha só. Então, pela segunda lei de Newton, sabemos que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas se a gente relembrar, né, da definição de aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, se a gente substituir na expressão da segunda lei de Newton, teremos que a força resultante será igual a massa vezes a variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. Bom, daqui eu vou ter esse ΔT está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, a força resultante vezes o intervalo de tempo será igual a massa vezes a variação da velocidade. Ou, se você preferir, eu poderia escrever assim também. A força resultante vezes o intervalo de tempo será igual a variação da massa vezes a velocidade, certo? Então, esta relação aqui, a gente tem uma relação que vai me levar ao teorema do impulso, por impulso quantidade de movimento, porque a força resultante vezes o intervalo de tempo, a gente chamou isso daí de impulso total, né? O impulso da força resultante será igual e a variação, a massa vezes a velocidade, a gente chama isso daí de quantidade de movimento. Então, essa relação aqui é chamado de teorema impulso, quantidade e movimento, porque ele relaciona, né, essas duas grandezas. Ele vai relacionar essas duas grandezas, tanto impulso quanto a quantidade de movimento. E aí existe, né, algumas relações que a gente vai precisar, algumas situações que a gente precisa dela para poder explicar. Por exemplo, imagina que uma bola caiu na casa de uma vizinha e a vizinha não está no momento, só tem um cachorro lá no quintal, né? Você olhou e viu que aquele cachorro, ele está longe da bola, então dá para você pular, pegar a bola e voltar. Só que quando você chega, pula, né? E pega na bola, o cachorro abre o olho e sai correndo atrás de você. E aí a gente percebe o seguinte, ó, que quanto maior a variação da quantidade de movimento, ou seja, quanto maior a velocidade que aquele corpo atinge,
maior será o produto da força vezes o intervalo de tempo, ou seja, maior será o impulso. Então, o impulso se relaciona com a velocidade? Sim, através do teorema do impulso, quantidade e movimento. O impulso da força resultante num dado instante de tempo é igual à variação da quantidade de movimento no mesmo intervalo de tempo. Tá? Essa é a definição, esse é o enunciado do teorema do impulso, quantidade e movimento. Bom, agora a gente vai tentar pegar esse teorema do impulso, quantidade e movimento para explicar a situação de uma aplicação tecnológica que é o airbag. Então, para isso, vamos considerar aqui dois carros, né? O carro de cima aqui, ó, por exemplo, né? Idêntico ao carro de baixo. Mesmo modelo, aqui os dois carros. Imagina que os dois são iguais, tá? Vamos considerar que esses dois carros, eles vêm com a velocidade, por exemplo, de, só para a gente ter uma ideia, de 10 km por hora, tá? 10 km e aqui, ó, 10 km por hora. Vou dar um valor maior aqui, né? Só para a gente ter 50 km por hora e aqui 50 km por hora. O carro de cima, ele possui airbag, tá? E o carro de baixo, ele não possui airbag. Bom, se a gente utilizar o teorema do impulso, ou seja, a força resultante vezes o intervalo de tempo é igual a massa vezes a variação da velocidade, a gente vai perceber o seguinte, que se esses carros, por exemplo, baterem aqui contra o muro, né, a gente vai perceber que a variação da quantidade de movimento será a mesma para os dois. Por que será a mesma para os dois? Porque eles vão vir com a mesma velocidade e têm a mesma massa. Então essa relação aqui, ó, ela é constante para os dois carros. Essa relação ela é constante, tanto para o carro com airbag quanto carro sem airbag. Agora, para manter essa relação constante, o que é que vai acontecer com esta outra relação? Também deve permanecer constante, já que é uma igualdade. Então, para que essa relação se mantenha constante, se uma dessas duas grandezas aumenta, automaticamente o que é que vai acontecer com a outra? Vai ficar menor. Eles são inversamente proporcionais. Se eu dobro uma coisa, a outra tem que dividir por 2 para manter a constância. Então, para o carro com airbag, esse de cima aqui, o que a gente vai ter? Como ele infla aqui um colchão de ar, né? Devido à colisão, né, desse carro com o muro, ele inflou aqui um colchão de ar. O que é que esse colchão de ar faz? Ele aumenta o intervalo de tempo, né, de interação da pessoa aqui, né, do rosto da pessoa com o colchão e consequentemente com a direção. E aumentando o intervalo de tempo, né, para manter a relação constante, a força resultante que aplica-se ao rosto do cidadão ela é reduzida e assim produzindo impacto, uma consequência desse impacto menor para o rosto do cidadão. Isso daqui, repito, para o carro com airbag. Para o carro sem airbag, não tem esse colchão de ar. Então, seu rosto aqui, ó, ele colide com a direção. E essa colisão acontece muito rápido, né? Então, o intervalo de tempo é muito pequeno. Então, se o intervalo de tempo ele é muito pequeno, o que é que vai acontecer com a força? A força ela vai aumentar. Então, por isso, né, se regulamentou que a partir de alguns anos, né, as fabricantes de automóveis, né, já deveria fazer os carros saindo de fábrica com airbag. Então hoje, você para comprar um carro, você já tem certeza que tem
airbag lá no seu carro, tá certo? Então aí uma aplicação tecnológica. Além disso, né, a gente mostrou no início da aula anterior, que você pode, por exemplo, né, fazer um cidadão aqui, ó, dar um golpe aqui em vários pedaços de concreto aqui, né, e conseguir quebrar aqui esse pedaço de concreto ao meio. Então, para ele fazer isso, ele tem que dar o golpe aqui, né? A mão tem que entrar em contato aqui com esse bloco de concreto muito rápido. Por que ele tem que entrar em contato? A mão tem que entrar em contato com essa base de concreto muito rápido para aumentar a força média, a força resultante sobre esse concreto. E você tendo uma força média maior, você tem maior chance de quebrar esse concreto, tá certo? Bom, então, já que a gente já viu o, o teorema do impulso, quantidade e movimento, vamos aplicar isso daí em um exercíciozinho. Então vamos lá. Um corpo de 2 kg desloca-se com velocidade vetorial constante V1 de modo igual a 5 metros por segundo. Num dado instante T1 igual a 5 segundos, uma força resultante F, constante de intensidade igual a 2 newtons, passa a agir no corpo, na direção e sentido de V1. Nessas condições, num dado instante T2 igual a 25 segundos, qual será a velocidade vetorial a velocidade vetorial do corpo passa para V2. E aí eu quero saber o valor de V2. Então, vamos aqui anotar os dados da questão. O que é que temos de dados aqui? A gente tem que a massa vale 2 kg. A gente tem que V1 vale 5 metros por segundo. T1, instante de tempo de onde passou a atuar uma força, 5 segundos. E essa força, ela tinha uma intensidade de 2 newtons. E ela passou a atuar até um instante de tempo T2 igual a 25 segundos. Bom, então aqui eu vou precisar do teorema do impulso, quantidade de movimento para poder solucionar quanto é que vale V2. Então para isso eu vou ter que saber o impulso total, e esse impulso total é a força média vezes o intervalo de tempo. Força média, nesse caso, 2 newtons, o intervalo de tempo 2,5 ou 25 segundos, né, perdão, menos 5. Então aqui vai dar 20 vezes 2, ou seja, 40 newton vezes segundo. Mas aí eu não quero saber o impulso, quero saber a variação da velocidade. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, então a força média vezes o intervalo de tempo será igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial, ou seja, a variação de velocidade. F vezes ΔT, a gente já calculou aqui, ó, 40 newtons vezes segundo. A massa 2 kg, que multiplica aqui, ó, V2 e V1, que vale 5. Então vai ficar 40 igual a 2 vezes V2 menos 2 vezes 5, que é 10. Bom, passando o 10 negativo para o outro lado, ele vai passar positivo. Igual vai ser igual a 2V. Daqui a gente tira que V2 será igual a 50. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então a velocidade final será de 25 metros por segundo. Tá certo? Então essa daí é o nosso exemplo 3. Vou passar agora para o exemplo 4. O exemplo 4 diz o seguinte: um automóvel para quase que instantaneamente ao bater frontalmente numa árvore. A proteção oferecida pelo airbag
comparativamente ao carro que dele não dispõe, advém do fato de que a transferência para o carro de parte do momento do motorista se dá em condição de. Quando a gente fala em momento, entenda como sendo também quantidade de movimento. São semelhantes, tá? Quantidade de movimento linear, ou também você pode dizer momento linear, certo? Então, o que é que o airbag faz? Ele aumenta o tempo de contato do seu rosto com o volante, né, com o colchão, e diminui a força exercida sobre o seu rosto, força média. Então, se a gente olhar a alternativa A, ó, menor força em maior período de tempo, sim. Menor velocidade com a mesma aceleração não justifica. Menor energia cinética numa distância menor. Menor velocidade e maior desaceleração. E mesmo tempo com força menor. Então, a alternativa correta aí, letra A, né? Se a gente pudesse representar isso daí, talvez, da força, né? Em função do tempo, a gente aumentaria o intervalo de tempo para reduzir a força aplicada no rosto do cidadão, né? Então aqui seria algo mais ou menos parecido com a força. Isso daqui para o caso do airbag. Já para o caso, por exemplo, que a gente citou aí, né? Do cara quebrando aí a base de concreto, a gente teria um gráfico que não seria assim, ó. Seria um intervalo de tempo menor, mas a força ela seria maior, tá certo? Então, intervalo de tempo aqui, ó, menor, mas a força atinge valores maior. Já aqui no airbag, a gente teria o intervalo de tempo maior, porém a força aqui bem reduzida, tá certo? Então agora é com vocês, lista de exercícios já está disponível e tentem fazer para que no próximo momento síncrono a gente consiga retirar todas as dúvidas. Então, até lá!